Feliz aí, dá um glória a Deus. Aleluia. Hoje realmente é um dia muito especial. Estamos aqui como cristãos maduros. Quem serve o Senhor Jesus aí, diga amém. E também como novos membros do corpo de Cristo. E o tema dessa mensagem é o perdão de Deus. Diga o perdão de Deus. Aleluia. Aqui em Marcos capítulo 11, versículo 20. Eu te convido a lermos juntos. Como normalmente fazemos, é importante que você esteja com a Bíblia, seja ela impressa, seja ela no celular. Eu te peço ajuda, se tiver alguém sem Bíblia perto de você, você que é da igreja, você que é membro aqui, levanta a mão assim, por favor, que a gente vai levar uma Bíblia para essa pessoa que está perto de você. Rapidamente, dá uma olhada aí, me ajude. O Glauco levantou a mão, aqui na frente também o Newton, ok? Isso, alguém ajuda lá o Dair, aqui também, todos com a Bíblia na mão. Queremos, esse é o nosso presente aqui na frente também, perto do Júnior aqui, ó. Isto. Esse é o nosso presente para você, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui, ó, mais ali, ó, Dair, ó, mais, isso. Pega mais lá, ajuda lá. A Delmo está ajudando também, vamos lá. Nós vamos ler em Marcos capítulo 11, do versículo 20 ao 26. Eu vou ler um versículo sozinho, te convido a ler o outro versículo junto comigo, amém? Ok, chegaram as Bíblias aí, ali na frente acho que tem também. Chegou aí? Ok? Todo mundo aí chegou? Amém? Então vamos lá, versículo de número 20, diz assim a palavra: no dia seguinte de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira, e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus, perdão, atropelei aqui o 21, né? Lê comigo por favor junto, vamos lá, versículo 21. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Fala para quem está perto de você: tenha fé em Deus. Fala para outra pessoa agora: tenha fé em Deus. 23 diz: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. 24 comigo. Por isso eu afirmo a vocês: quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Juntos? Se não perdoarem aos outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tudo que está acontecendo aqui, por cada vida que desceu as águas, cada testemunho. Obrigado, Senhor, porque podemos declarar: até aqui o Senhor nos ajudou. E nesse momento, ó Pai, eu peço que o Senhor continue a ministrar em nossos corações acerca da Tua verdade, da Tua palavra, de tal forma que cada um de nós saia daqui renovado, fortalecido, transformado, que haja conversão aqui, eu te peço, Pai, haja libertação, haja cura, haja quebrantamento para a glória, para a honra do Teu santo nome. Amém? Pode se sentar, por favor. Lembrando dos homens que amanhã nós temos a nossa oração às 5 da manhã, oração mensal. Deixa eu fazer a pergunta para os homens. Tem homem aí? Tem homem aí? Vamos ver amanhã às 5 da manhã, hein? Amém? Glória a Deus. Tem lugares vazios. Se tiver alguém com um lugar vazio do seu lado, levanta a mão, por favor. Isso. O pessoal que está lá no fundo, ó, essas mãos levantadas, tem lugar vazio do lado delas, ok? Amém? Glória a Deus. Amados, rapidamente então. Perdão. Perdão é um mandamento, perdão é um princípio. Nesse contexto aqui, o Senhor Jesus, então, Ele ensina aos discípulos acerca de duas coisas. A primeira, acerca do poder da fé, dizendo que o que nós pedirmos, isso será feito. Eu não quero me deter nesse primeiro ponto hoje, eu quero me deter no segundo ponto sobre perdão, mas rapidamente. É importante entendermos que antes, o Senhor Jesus tinha passado por uma figueira, por ela ser infrutífera, o Senhor a amaldiçoou. O Senhor Jesus, Ele
lançou uma maldição. Olha que interessante isso. E na volta, Pedro percebeu que aquela árvore estava morta, seca. E Jesus, e surpreso com a situação, então Jesus explica para ele: não, se você crer, se você declarar, isso acontecerá. Com certeza você já está pensando em algumas situações que quem sabe você pediu e não aconteceu. Tudo que o Senhor Jesus fez foi de acordo com a vontade do Pai, e isso Ele nos declara várias vezes. E quando nós fazemos a vontade do Pai, automaticamente nós vivemos a vontade do Pai e pedimos a vontade do Pai. Tanto é que Satanás disse para Jesus que estava com fome: transforma essa pedra em pão. Se você é filho de Deus, e você não vai encontrar em nenhum dos mandamentos, dos mais de 600 mandamentos, algo que proíba transformar pedra em pão. Mas Jesus não o fez. Você sabe dessa história melhor do que eu. E o motivo é porque Jesus declara que não é correto tentar o Senhor, ou seja, fazer algo que o Senhor não determinou que seja feito. Jesus não veio para manifestar o poder para si, Ele veio entregar a vida por nós. Por isso que naquele contexto, transformar pão, ou melhor, pedra em pão, seria uma afronta ao Senhor. Quando eu peço algo em nome de Deus, ou seja, na vontade do Senhor, sim, Ele faz. Mas uma das coisas que nos impedem também de ver os milagres, é porque, como está escrito lá em Tiago, capítulo 4, Tiago diz assim: vocês pedem e não recebem, porque pedem simplesmente para satisfazer o desejo mau do seu coração. Posto isto, segundo ponto que Jesus ensina aqui é sobre o perdão. Diga assim comigo: perdão. E ele faz uma declaração direta e objetiva. Eu quero ser direto e objetivo aqui nessa noite. Ele diz, versículo 25: e quando estiverem orando, perceba que há uma expectativa da parte do Senhor que você ore. Ele diz: quando você estiver orando, Ele espera de mim, de você, que cada um de nós ore. Quando você estiver orando, perdoe os que os ofenderam. E aí vem uma sequência interessante. Para que, diz o texto, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Perceba que é uma condicionante aqui. Para que eu seja perdoado por Deus, é necessário que eu perdoe as ofensas. Todos que desceram as águas hoje aqui estão perdoados, decidiram por Jesus. Nós cremos no perdão do Senhor sobre nossas vidas. Mas há uma preocupação muito grande. Saímos num período agora, hoje está fazendo uma semana da eleição. Eu participei ativamente do processo e tenho acompanhado o desdobramento de lá para cá. E algo que tem me preocupado muito é a posição de pessoas magoadas, feridas, brigadas, por conta do processo eleitoral. Logicamente que você tem todo o direito do mundo de concordar ou discordar do resultado e tomar as providências necessárias, mas a minha preocupação é o teu coração. Vi um pastor ontem de uma igreja batista, minha amada me mostrou na internet, dizendo assim, no púlpito, não julgando, mas trazendo um fato para que você analise, ele dizendo assim: quem votou no PT se tornou meu inimigo. Talvez você não tenha coragem de vir à frente do púlpito e falar isso, mas quantos de nós pensou algo parecido? Quantos de nós, por conta do processo eleitoral, odiou, xingou, amaldiçoou? Agora eu lhe pergunto, será que vale a pena ir para o inferno por conta do Bolsonaro ou por conta do Lula? Quem acredita que vale a pena ir para o inferno, levanta a mão. Pois é, uma pessoa nessa situação, se ela morrer nessa situação, ela está perdida. Estamos logicamente atentos, preocupados, oramos pela nossa nação, participamos, falamos sobre isso aqui, sobre participar. Mas precisamos entender que o nosso inimigo não é o ser humano. Paulo escreve lá em Efésios capítulo 6, nossa luta não é contra a carne ou sangue. Quantos estão há dias sem receber perdão de Deus? Sabe por quê? Porque tem feito oração, se é que tem feito, mas não tem perdoado as ofensas. Eu sei que pessoas ficaram ofendidas com o resultado da eleição. Estão ofendidas.
Mas há uma escolha a ser feita nessa noite aqui. Eu falo para a igreja do Senhor. E logicamente isso abrange outras questões. Eu estou trazendo um exemplo vívido. Mas você pode ter outras situações com o pai, com a mãe, com os filhos, com o marido, com a esposa, com o patrão, com o empregado, com o amigo, com o irmão, com o desconhecido, com o vizinho, enfim. Se você não perdoa, meu irmão, se você não perdoa, minha irmã, saiba que, por um princípio da palavra do Senhor, e Deus não distorce os seus princípios, não adianta, eu acho, eu penso, Deus não muda o princípio dele. Por conta desse princípio, muitos estão sem receber o perdão de Deus, porque estão carregando mágoas, feridas. Isso é tão sério. Lá em Mateus capítulo 6, eu acredito que você conheça, eu vou pedir para você abrir comigo. O Senhor Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso. A oração chamada também dominical, oração do Senhor. E aqui no capítulo 6, ele ensina, com certeza você deve conhecer alguma versão dessa oração do Pai Nosso. E no versículo 14 e 15, ele conclui dizendo assim, depois de ensinar a oração, ele conclui, dizendo assim, porque, aí traz outra condicionante, ou seja, a mesma que eu já recitei, se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Olha que interessante. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Direto, simples e objetivo. Cabe a mim escolher. Eu seguro essa pessoa, eu retenho essa pessoa na minha mágoa, na minha indignação, na injustiça que ela cometeu comigo, se é que cometeu, ou eu me liberto, a libero, e vou viver o que Deus tem para a minha vida. Não existe uma terceira opção aqui. Falta de perdão adoece, torna a pessoa amarga, tira o sono, tira a saúde mental, tira a saúde física. Ninguém está dizendo que você entenda, não tenha motivos para se indignar ou se sentir injustiçado por alguma ofensa que foi feita a você. Quem sabe só Deus tem capacidade de entender o tamanho da ofensa que fizeram contigo. Mas o que o Senhor está dizendo é, se você não perdoar, eu não poderei te perdoar. Aqui no capítulo 5 de Mateus ainda, versículo 17, aqui nós estamos no contexto do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, e no capítulo 17, Jesus traz um esclarecimento acerca da sua função. Ele diz aqui, não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas, não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Diga assim, sentido completo. 18 diz, eu afirmo a vocês que isto é verdade, enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento, e assim será até o fim de todas as coisas. Continua dizendo, portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento, ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão, veja bem, só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. E ele entra na questão do ódio, versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não mate, quem matar será julgado. Isso é o que diz a lei. Agora Jesus ele traz um sentido mais completo. Está escrito não mate, é verdade? Talvez você diga, mas eu nunca matei, ok. Mas ele traz o sentido completo, ele diz assim, mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. E aqui eu não acredito que algum de nós passe incólume. Qualquer um que sentir raiva
será julgado por isto. Diz o texto: quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal, e quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Versículo 23, se você puder ler comigo bem forte, vamos lá? Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, olha só, então você está aqui na igreja, está no templo, na congregação, está louvando a Deus, está trazendo a sua oferta, a sua adoração, o seu culto, e o Espírito Santo traz à memória uma situação em que você precisa acertar com alguém. Diz o texto, 24, deixe a sua oferta ali na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão, depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Ok? Amém? E por que essa urgência, que não pode esperar nem mesmo concluir o culto? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Eu não sei se eu vou terminar essa pregação, se eu vou cair duro, morto. Eu não posso ter a presunção de falar, não, depois eu vejo isto. Ainda não é a hora. Não é tempo ainda. Não estou preparado para perdoar. Você nunca estará preparado. Você nunca estará preparada para perdoar. Mas eu não sinto ainda. Meus irmãos, perdão não é sentimento. Perdão é decisão. É uma decisão. Por isso que Deus determina, Ele manda. Não tem como mandar alguém sentir algo. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Perceba a gravidade de guardar a mágoa contra o pai, a mãe, o vizinho, o irmão, o conhecido. Quem está entendendo, diga amém. Isso é cristianismo, amados. Abra sua Bíblia comigo, se você pode fazer, em Romanos capítulo 4. Vou ler 2 textos aqui, nós vamos partir para a ceia. Romanos capítulo 4 ensina acerca da obra do Senhor Jesus, de forma bem específica. Eu quero ler o versículo 25, que diz assim: Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados, e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Você já sabe isso? Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados, e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Lá em Mateus e Marcos, que nós lemos, está escrito que para sermos perdoados dos nossos pecados, a palavra é a mesma no texto grego. Precisamos perdoar o Pai, ou seja, quando eu retenho o perdão, eu estou desprezando, estou desqualificando, estou jogando fora o fato do Senhor Jesus ter se entregado por mim lá na cruz do Calvário. Ninguém está dizendo que perdão é algo fácil ou agradável no primeiro momento, mas é uma necessidade. Diga necessidade. É questão de vida ou morte. Perdão é uma questão de vida ou morte. Jesus entendia tanto isso e viveu tanto isso que estava na cruz e você sabe, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. O que eu vou fazer com a obra de Cristo? Eu vou desprezá-la por conta do meu orgulho, por conta da minha dor, por conta da minha situação, ou vou abraçar esta obra? Ninguém está dizendo que você não sente dor, e ninguém está dizendo que a sua dor é injusta, incorreta. Não é esta a questão aqui. A questão é que o Senhor Jesus te oferece um caminho para pedir perdão e para perdoar.
pelo mal que você fez e pelo mal que você recebeu. Porque neste mundo, infelizmente, nós recebemos o mal. Infelizmente. Essa é uma noite de decisão. Muitos desceram as águas, demonstrando a decisão. Mas agora há uma outra decisão: perdoar ou não perdoar? Crer que Deus é tão poderoso a ponto de me curar se eu perdoar? Porque veja a incoerência: muitos creem que Jesus é poderoso para ressuscitar essa pessoa dos mortos um dia e ela ir morar no céu, mas não consegue crer que Jesus é capaz de tirar a dor, a mágoa, o peso, a opressão. Não foi à toa que Jesus veio e viveu como nós, para nos mostrar, para dar o exemplo. A última passagem que eu quero ler nessa noite está lá em Mateus capítulo 18. Nós vimos então que Jesus foi entregue por nossos pecados. Mateus capítulo de número 18. Conta uma parábola muito interessante acerca do perdão. Uma comparação muito interessante. Abra o seu coração para ouvi-la. Esse trecho começa com Pedro trazendo um questionamento sincero ao Senhor Jesus. Ele questiona dizendo, versículo 21, então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Perceba que Pedro entendia quem era Jesus, e ele tinha a oportunidade de perguntar tantas coisas, mas ele faz essa pergunta. Então você percebe que essa é uma questão prática, diária, que não é de hoje, porque as pessoas pecam contra nós. E Pedro, quem sabe, já cheio de alguma situação, ou conhecendo alguém que já estava por aqui com alguma situação, ele faz essa pergunta sincera para Jesus: Senhor, tá, tudo bem, mas quantas vezes? Objetivo. E ele traz esse número 7, que tem todo um contexto, uma simbologia, significando algo completo, algo acabado, algo que alcançou seu objetivo. Então Jesus, ele responde: não, você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Ou seja, ele, na simbologia, ele multiplica aquilo muito mais. Só que, para deixar bem claro que ele não estava limitando, para você não ficar ticando, né? Ah, já está em tantas vezes, né? Ele traz essa comparação, olha que interessante, ele diz aqui: porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. E esse acerto de contas vai acontecer, amados. Cada um de nós vai prestar contas. E Deus então faz esse acerto de contas, esse rei. Versículo 24. Logo no começo, trouxeram que lhe devia milhões de moedas de prata. Uma moeda de prata naquele contexto pagava uma diária. Então alguém devia aí, tenta fazer um cálculo, milhões de diárias. Mas o empregado não tinha dinheiro, versículo 25, para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos, o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Que era aquele contexto? Hoje nós, em nosso ordenamento jurídico, nós temos algo que impede o credor de se apossar de nós. Ele pode levar os bens, e mesmo isso tem uma limitação. Quem cobra a dívida aí sabe como é difícil receber. Mas naquele contexto, funcionava exatamente assim. Não tem como pagar, tudo bem, vamos vender tua mulher, sem problema. Vamos levar o teu filho tem 14 anos, é forte, dá para trabalhar, vamos levar teu filho, dá tchau para ele, estamos levando.
Era assim que funcionava. E era essa a situação deste homem, ele não tinha como pagar. Diga assim, eu não tenho como pagar. Diga assim, eu não tenho como pagar. Diante de Deus, amados, quando Deus prestar contas conosco, nós não teremos como pagar. Muito simples. O que nós já fizemos nessa vida. Só que a questão lá é que a nossa vida estará em jogo. E esse homem então diz, versículo de número 26, mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. Então aquele rei, ele tem uma atitude fantástica. Versículo 27, o patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. Vocês que desceram as águas, nós que já descemos as águas, sabemos que Jesus nos perdoou e nos deixou livres. Um amém bem fraquinho. Nós que descemos as águas já sabemos que Jesus nos perdoou e nos deu a liberdade. Muitos não conseguem perdoar porque não entendem isto. Ouvem, compreendem aqui na mente, mas isso não penetra no coração. Ainda há um orgulho, ainda há uma soberba, ainda há uma jactância, ainda há o sentimento de justiça própria. Tudo bem, você tem seu direito. Mas o Senhor está dizendo, abra mão do seu direito, porque eu abri mão do meu direito de te punir. Deus tem todo o direito, para quem crê na Bíblia, entende isso, de nos punir. E eu fico surpreso quando a pessoa diz crê na Bíblia. Aquele que não crê na Bíblia, tudo bem. É compreensível o raciocínio. Mas um raciocínio muito incoerente de quem diz crer na Bíblia e questionar Deus. Uma vez que Deus tem todo o direito sobre nossas vidas. E Deus está falando, você tem seu direito, abra mão desse direito. E essa é a questão aqui, amados. Você está disposto a abrir mão do seu direito? Aquela pessoa, veja bem, olha que interessante agora, entenda isso. Continua a história. Versículo 28, o empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho, que lhe devia 100 moedas de prata. Quantas moedas? Ele devia quantas para o rei? Não, ele encontrou alguém que lhe devia 100, mas ele foi perdoado de uma dívida de quantas moedas? Milhões, diga milhões. Vamos trazer esse milhões ao mínimo, 2 milhões. Então ele foi perdoado de uma dívida de 2 milhões de moedas. Ele encontra alguém que lhe deve 100. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Quem sabe você está aí na cadeira lutando, você não está concordando com o que você está ouvindo. Você tem seu direito. Aquele homem tinha direito de receber 100 moedas de prata, era direito dele. Ele não estava errado em cobrar. Mas veja bem, o Senhor Deus nos chama para abrirmos mão do nosso direito. Aquele rei abriu mão de um direito de receber milhões, cobrar milhões. Continua o texto dizendo aqui no versículo 30, mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia, até que pagasse a dívida.
Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado, até que pagasse toda a dívida. Lê comigo o 35 bem forte, vamos lá. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Dá para ter alguma dúvida do texto? Precisa conhecer o grego, o hebraico, a hermenêutica, a exegese. O texto é claro. Se eu não perdoo, se eu não abro mão do meu direito, as minhas ofensas não são perdoadas por Deus. É uma escolha. Simples, porém difícil. O que nós vamos escolher? Porque um dia prestaremos contas, Deus vai falar: peraí, eu entreguei o meu filho, ele morreu para pagar as transgressões que você cometeu, e você, bonitão, não quis abrir mão do seu direito por conta de algo que fizeram com você? Não há espaço na vida de um cristão bíblico, um cristão genuíno, para a falta de perdão. Porque a própria oração do Pai Nosso diz assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Perceba, o camarada vai jogar bola, vai jogar futebol, ele faz a oração do Pai Nosso antes do futebol. Ele fala isso, mas ele nunca perdoou, ele não perdoa, ele não abre mão. Perceba que a gente vai lá no trabalho, alguém pede para fazer uma oração, faz a oração do Pai Nosso. E a pessoa fala isso: perdoa, está morrendo pela boca, né? Perdoa as minhas ofensas, como eu perdoo aqueles que me ofendem, mas não perdoa. Na escola, bom, na escola não pode mais, né, fazer oração. Talvez aí nas particulares, né, confessionais. Que é algo muito ruim fazer oração na escola, né? Prejudica demais os alunos, o rendimento, né? Tem que evitar. Perceba, amados, que não há argumentos, não existem argumentos para que você não perdoe. Então eu quero orar contigo nessa noite para participarmos desse momento, te dizendo: o Senhor manda, Ele não sugere. Deus não é um terapeuta, Ele não está sugerindo algo para nós. Ele está determinando na sua palavra que, se eu não perdoar, eu não serei perdoado por Ele. Amém? Te convido a se colocar em pé para orarmos então. Se você decidir sair desse lugar, decidido a não perdoar, meu irmão, minha irmã, que Deus tenha misericórdia. Se você quiser orar, fazer uma oração aí, você e Deus agora, você pode fechar seus olhos, você ouviu o texto, você entendeu o princípio, agora depende só de você. Fique à vontade para orar. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui com alegria, estamos aqui, Senhor, contentes com tudo que o Senhor tem feito. Senhor, e colocamos agora diante de Ti a dificuldade, colocamos diante de Ti, ó Pai querido, a desobediência, o endurecimento de coração, a mágoa, o sentimento de justiça própria, que nos tem impedido de perdoar, que tem nos impedido de viver o que o Senhor tem para nós. Senhor, muitos de nós estão
amarrados, não vão para frente, oram, buscam, mas a tua palavra é clara dizendo: se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Se não tivermos o teu perdão, Senhor, nada mais resta, não sobra nada para nós, apenas o nosso orgulho. Eu peço, ó Pai, se há alguém aqui ferido, se há alguém aqui, ó Pai, magoado, se há alguém aqui, ó Deus, que magoou, feriu alguém, que pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu poder, ó Pai, que haja o arrependimento, que haja a liberação do perdão, para que haja vida, para que haja transformação, para que haja compreensão do propósito do Senhor para esta vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glórias a Ti, Jesus. Vai orando. Se for o caso, libera perdão aí, fala para o Senhor que você perdoa, quem quer que seja. Diga isso a Deus, diga isso ao Senhor. Toma essa decisão nessa noite. Aleluia. Recebi um novo coração do Pai. Aleluia. Oh, glória a Deus. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Se você quiser orar comigo, diga assim: Senhor, eu decido obedecer a Tua palavra, eu decido perdoar. Espírito Santo, eu creio no Teu poder, Aleluia. para curar a minha mente, os meus sentimentos. Eu creio, Senhor, no Teu poder para libertar e restaurar. Com fé neste poder, eu obedeço a Tua palavra e perdoo. Eu libero perdão em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos que vão nos auxiliar com os elementos da ceia, pode vir enquanto a igreja canta essa canção. Recebi Aleluia. Glória a Deus. coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Glória a Deus. Fruto deste novo coração, Glória a Deus. eu declaro a paz de Cristo. Aleluia. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Santo Aleluia. nome, Senhor.
Somos como e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso, do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus. Eu te convido então a participar desse momento da seguinte forma: você que entende que a tua vida está entregue ao Senhor Jesus, você quer servi-lo, obedecê-lo, você então pode sair do seu lugar, você vai pegar o pão, vai pegar um cálice, ok? Você vai retornar ao seu lugar ainda sem comer, sem beber, enquanto nós vamos cantar a canção, amém? Depois que todos tiverem pego, voltarem para o seu lugar, nós vamos orar para que você possa então comer os elementos, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o Senhor então. Você fica à vontade, pode vir então, pode ser do seu lugar, rapidamente, com tranquilidade, pegar os elementos. aleluia. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça, Pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue. mostra tua graça, fala do amor do Pai, Que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
Jesus. Aleluia. que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, Que nos faz como a neve, aceitos como habitantes em Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. eu sou livre. Cante assim. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare: eu sou livre em nome de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Aleluia. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Com os elementos nas mãos, isso nos traz realmente uma reflexão, não é verdade? O apóstolo Paulo diz que o homem deve examinar a si próprio. E nessa convicção, quando nós nos examinamos, nós temos a consciência, a clareza de quão pecadores somos. E sabe o que eu entendo por isso? É que quando nós examinamos a nossa vida e reconhecemos que o sacrifício de Jesus, ele é suficiente para perdoar os nossos pecados, então nós somos perdoados. A dificuldade na vida de muitas pessoas, às vezes, não é nem pedir perdão ou receber perdão, mas é delas aceitarem que são perdoadas por Deus, que o pecado delas é perdoado pelo Senhor. Então você que faz essa autoanálise, você precisa entender isso, que quanto mais perto de Deus você chega, mais você reconhece quão pecador você é. E aqui nós somos homens, mulheres justificados pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus. Eu sou de uma época dentro da igreja onde a gente via algumas atitudes espirituais, entre aspas. Por exemplo, chegava o momento de ceia ao Senhor e algumas pessoas elas não participavam da ceia, dando a entender o seguinte: a ceia é muito santa e eu sou pecador, eu não posso participar da ceia. Isso parece soar muito espiritual, mas essa não é a verdade bíblica. Porque quando nós fazemos uma autoanálise, um exame em nossas vidas e não nos arrependemos em Deus, quer dizer que nós estamos valorizando mais o pecado do que o sacrifício de Jesus por nossas vidas. Então essa onda, né, entre aspas, essa atitude espiritual entre aspas, na verdade é um engano do inimigo, que não quer permitir você chegar à mesa e participar daquilo que Deus tem para você. Porque pelo que foi ensinado aqui essa noite, o que compete a nós decidirmos perdoar. Em outras palavras, recebermos o perdão que foi nos dado. Então isso é mais importante do que qualquer pecado. Não quer dizer que a pessoa deve fazer isso
de qualquer maneira, deve fazer isso sem nenhum entendimento. Não é isso. É que nós que cremos, entendemos que o sacrifício de Jesus é suficiente, e por isso nós participamos, não porque nós podemos alguma coisa, mas é porque Ele nos justificou, entende? É o sangue vertido, é o corpo entregue por nós. Eu quero orar então pelo pão, para que você participe, abençoando. A palavra de Deus diz que quando Jesus, antes de ser traído, Ele pegou o pão e deu graças e disse: este é meu corpo que é dado por vós. Então, se você entender que o sacrifício de Jesus perdoa os seus pecados, você pode participar. Esse é o entendimento correto. Nós valorizamos o sacrifício de Jesus e não o pecado que nós cometemos lá durante a semana e que parece ser um pecado que não tem perdão. Eu digo para você, tem perdão, porque em Jesus há perdão. Amém? Senhor, eu abençoo esse pão e peço que o Senhor, ó Deus, nessa noite testifique no coração de cada um o sacrifício da tua carne, a sua crucificação pelas nossas vidas. E hoje, por simbolismo, esse pão representa o teu corpo, é onde nós participamos também do seu sofrimento, mas desfrutamos da tua ressurreição. E eu abençoo dando graças no nome do Senhor Jesus. Amém? Você que está com o seu pão aí, pode participar do pão. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Vamos participar agora desse momento com o cálice, amém? A palavra do Senhor nos diz que o elemento, esse fruto da vide, simboliza o sangue de Cristo, o sangue derramado por nós, pelos nossos pecados, o sangue que é poderoso para purificar de todo o pecado. Então, com alegria, com gratidão, nós participamos desse momento. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no Teu poder para perdoar. Obrigado pelo sangue derramado em nosso lugar. Obrigado pelo sacrifício perfeito. Obrigado, Senhor. Eu oro. Nós oramos gratos a Ti. Com alegria nós participamos desse momento. Amém? Fique à vontade para beber. Aú! Oh, aleluia! Glória a Deus. Vou orar encerrando então. Ah, bem lembrado. Quero chamar aqui os irmãos que vão viajar para Legendários nessa semana, tanto os legendários como aqueles que vão fazer pela primeira vez. Vem aqui à frente. Pode vir, vamos orar todos os abençoando vocês. Depois nós vamos ter o louvor, com o momento da oferta e dos dízimos, e aí vamos orar encerrando, amém? Rapidamente, cadê os legendários? Estão demorando, hein? Devagar, tá devagar esse negócio aí. Vamos, senhores, o comando é simples, vamos lá. Glória a Deus. Aú. É isso aí, Glaucão. É isso aí, aú. Amém, todos aqui, amém. Não, cadê? Tem legendário aí, vem pra cá, Jude Clay. Cadê? Mas meu Tem legendário Deus aí? do céu. Corre! Ô Jesus, tem misericórdia. Vai pagar 10, hein? Vamos, homem. Mais alguém aí perdido no meio do caminho aí? Ok, Isso. vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Amém, Senhor. nós cremos que serão dias transformadores. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Dias de renovo. Eu creio, Senhor, Dias em de nome transformação. de Jesus. Eu creio. Eu peço por Pai, essa muito viagem, obrigado, Pai, em nome que o Senhor de acompanhe Jesus. cada um. Amém, Que o Senhor. Senhor vá com eles, retorne com eles. Amém. Ó Pai Senhor. amado, colocamos diante do Senhor toda a organização, Amém, cada homem que está participando, Amém, ó Deus Senhor. querido, da logística, da preparação, das ministrações, que tudo corra debaixo da graça, da unção, do poder do alto. Em nome de Jesus, eu oro
nós oramos gratos a Ti. Amém? Amém. Quando acabar depois desse louvor, nós convidamos todos que foram batizados, aclamados, para vir aqui tirar uma foto com os certificados. Amém? Glória a Deus. Terça-feira é nosso culto de homens, culto mensal. Tem homem aí? Vamos declarar homens então? 1, 2, 3. Somos homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborrecem a avareza. Aú, aú, aú. Glória a Deus, vou te esperar aqui terça. E amanhã? Daqui a pouco, hein? Daqui a pouco, 5 da manhã, nossa oração mensal aqui. Aqui tem homem? Aqui tem homem. Quero ver 5 horas você vai ter homem aqui, hein? Amém? Vamos orar pelas ofertas então. Pai, nós oramos consagrando ao Senhor as ofertas, os dízimos trazidos da tua casa, com alegria, com gratidão. Obrigado, Deus, pela tua presença em nosso meio. Obrigado por tudo que está sendo feito, ó Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou, Deus. Obrigado. Eu oro, nós oramos gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar? Amém. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho Se dobrará e toda língua confessará. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Em breve, cante aí, em breve. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará E toda língua confessará. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará E toda língua confessará. Vocês, mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. mas a igreja Será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Só a igreja agora! Mas a igreja Aleluia! Maranata! mais forte! Mas a igreja Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Yeshua!
Amém? Só levante as suas mãos, eu também quero abençoar a tua vida, Pai. Muito obrigado por esse culto. Nós te damos graças e louvores. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. E toda a glória é sua, Senhor. Toda a honra é sua. Todo o louvor é seu. Nós nos colocamos debaixo das tuas poderosas mãos como igreja e cremos no arrebatamento da igreja e cremos na salvação. Que o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e a ajuda do Espírito Santo, e que o amor e a graça do nosso Senhor Jesus, aquele que nos justifica, seja sobre cada vida e cada lar aqui representado. E quem crê diz amém. Vão na graça e na paz do Senhor Jesus. Aleluia. Os novos membros, por favor, venham para cá com o seu certificado. Os pastores também, vem aqui.